Fala aí pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Ciências do 7º ano, tá? E nós vamos falar aqui hoje sobre ecossistema. Se vocês ouvirem um sonzinho de fundo aí, não sou eu que estou tocando, é o vizinho, tá? Vamos lá. Ecossistema junta dois elementos básicos, que são os seres vivos e o ambiente, tá? Vamos entender melhor este fator aqui. Veja, os seres vivos são o que a gente chama de fator biótico e os seres não vivos são os fatores abióticos, tá? Os fatores abióticos que estão no ecossistema, nós temos água, ar, temperatura, luz, umidade, nutrientes, ou seja, os sais minerais e a energia solar, tá bom? Já os fatores bióticos são todos os seres que têm vida. Então não esqueça, bio vem de vida, fator biótico tem vida, fatores abióticos não têm vida. Não confunda fator abiótico com seres mortos, porque os seres mortos, eles tiveram vida e só morreram. Não quer dizer que eles não possuem vida, tá bom? Então veja que nós temos um quadro explicativo aqui, né? Aqui, ó, todos os fatores bióticos, todos os seres vivos, né? Os organismos, tá? E aqui todos os fatores abióticos, os que não têm vida. Os dois juntos vão formar um ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é do que a junção de fatores bióticos com fatores abióticos, tá? Veja aqui, nós temos um exemplo de um ecossistema aquático. Como vocês podem ver, peixes, tartarugas, recife de coral, todos esses são fatores bióticos, têm vida. Já a água é o fator abiótico deste ecossistema, tá? Um outro exemplo aqui, nós temos um ecossistema terrestre, então várias árvores que são os fatores bióticos, água, pedra, ar, todos são fatores abióticos. Isso aqui também é um ecossistema, tá bom? Aqui nós temos a savana africana, que é um ecossistema quente, faz muito calor. Vocês podem ver aqui a vegetação seca, zebra, as árvores, todos são fatores bióticos. Já a luz solar, o ar, o solo, todos são abióticos, tá bom? Aqui nós temos um ecossistema gelado, como vocês podem ver, os pinguins são os fatores bióticos, a água, o gelo, o ar, a luz solar, todos são fatores abióticos. Pessoal, é muito importante que um ecossistema ele esteja equilibrado, tá? Os fatores têm que estar em equilíbrio, porque quando eles não estão em equilíbrio, acontece várias catástrofes, tá bom? Extinções, fenômenos naturais desagradáveis e tudo mais. Então eles necessitam estar em equilíbrio. Veja também que na Terra nós temos vários ecossistemas. Esses vários ecossistemas juntos na Terra vão formar o que a gente chama de biosfera, que é a camada da Terra onde tem toda a vida. Beleza, vamos falar agora sobre as relações alimentares nos ecossistemas, tá? Primeiro, nos ecossistemas nós temos dois tipos de seres vivos, que são os autótrofos e os heterótrofos. A diferença básica aqui é o seguinte, os autótrofos são aqueles que fazem o seu alimento, ou seja, eles não precisam se alimentar de outros seres vivos. Já os heterótrofos, eles não fazem esse alimento, por isso eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Sempre, tá? Não significa que o autótrofo não precisa comer. A diferença é que ele não precisa buscar o seu alimento, porque ele produz esse alimento através de seres não vivos, ou seja, de fatores abióticos. A maioria dos autótrofos fazem fotossíntese, tá? Que é um processo que consiste em transformar a energia do sol, né, a energia de luz, em alimento, tá bom? Os autótrofos também são chamados de produtores. Por quê? Porque eles produzem este alimento, tá? E são os únicos que produzem. Os heterótrofos não produzem nada, eles só consomem, tá bom? Quem são os autótrofos? Todos os vegetais, sem exceção, fazem fotossíntese, logo são autótrofos. E tem alguns outros seres, algumas bactérias que são fotossintetizantes. Por isso elas também são consideradas autótrofos, tá? Já os heterótrofos, como eu já disse, não produzem alimento, por isso que eles precisam procurar o seu alimento, se alimentar sempre de outros seres vivos, tá? Nós, seres humanos, somos heterótrofos, ou seja, a gente precisa comer, se alimentar de produtos produzidos por outros seres vivos, tá? Seja carne, vegetal ou o que for, tudo é derivado de um ser vivo, tá bom? Os heterótrofos, eles são chamados também de consumidores ou decompositores. Nós vamos entender a função de cada um mais para frente. Todos os animais e fungos são heterótrofos, sem exceção, tá? E algumas espécies de bactérias vão ser também heterótrofos. Assim como nós temos bactérias autótrofas, nós temos bactérias heterótrofas,
tá bom? Então, vegetais fazem fotossíntese, são autótrofos. Animais não fazem fotossíntese, eles precisam se alimentar, são os heterótrofos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a fotossíntese, tá bom? A fotossíntese ela precisa de dois elementos básicos para acontecer. O primeiro deles é o gás carbônico, que a gente vai chamar de CO2. O gás carbônico está presente na atmosfera, então as plantas elas tiram o gás carbônico da natureza por meio das suas folhas, do ar, tá? E da água. A água a planta tira dos lençóis freáticos através das suas raízes. Então, gás carbônico e água é preciso para fazer a fotossíntese. Para realizar esta junção destes dois elementos, água e gás carbônico, ela vai precisar de uma energia, que é a energia solar. Tá? Então, a primeira energia que ela usa é a energia solar para poder produzir o seu alimento. O alimento que ela produz a gente chama de glicose. Tá? Glicose ela é a partícula de energia, ou seja, a glicose é aquilo que nós precisamos comer para poder adquirir energia. Tá bom? E a planta produz essa glicose. Tá? Através dessa glicose ela vai poder sintetizar vários outros elementos, tá bom? Usando o que? Os minerais. Mas a fotossíntese ela usa gás carbônico, água, energia solar para produzir glicose. Só que ela produz também um outro elemento, que é o oxigênio. Porém, esse oxigênio ele fica em abundância na planta e ele precisa ser liberado, porque senão ela pode se intoxicar com ele. Por isso, depois da fotossíntese, a planta libera esse oxigênio na atmosfera. E olha que legal, nós usamos esse oxigênio para respiração. Então, a gente faz uma troca com a planta. Quando a gente inspira, a gente puxa oxigênio e quando a gente expira, a gente solta gás carbônico. Tá? E esse gás carbônico ele é usado para as plantas, que usa para a fotossíntese e neste processo de fotossíntese ela libera oxigênio, ou seja, aí essa é a mágica do ecossistema, ele é equilibrado, nada se perde, tudo é reutilizado. Bom, aqui é um esquema bem básico mesmo sobre como funciona a fotossíntese, né? Aqui, gás carbônico mais água, energia solar vai resultar em glicose, que é o alimento, tá? Mais o oxigênio. Bom, vocês podem ver esses números e letras misturados aqui, não se assustem, porque isso daqui é o que a gente chama de fórmula química, tá? Vocês só vão estudar isso daqui no ensino médio, mas o que vocês têm que prestar atenção é isso aqui, ó. Gás carbônico, água, mais a luz vai formar glicose e oxigênio. A glicose é o alimento da planta, a partícula de energia que vai ficar não só para ela, mas também para todos os seres vivos da cadeia alimentar.